Confira agora os destaques desta sexta-feira, 28 de julho de 2017. Pais são baleados ao proteger filho de tiros na zona leste de Manaus. Pescador denuncia policiais por tortura com sacos plásticos e spray de pimenta. Procuradoria Regional Eleitoral quer multa de 25 mil para candidatos Eduardo Braga e Marcelo Ramos por atos de campanha em evento religioso. Contrato milionário de transporte escolar em Iranduba é suspenso pelo Tribunal de Contas do Amazonas. Preço da gasolina pode chegar a R$ 5 em postos do interior, segundo o sindicato. Vigilantes cruzam os braços à espera de pagamento salarial que está atrasado há 2 meses. E no esporte, sexta etapa do Campeonato Amazonense de Moto Velocidade acontece neste domingo. Em Manaus, a previsão para esta sexta-feira é de tempo parcialmente nublado a claro. A intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada e a temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 34 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. 5h32 e já vamos conversar direto com a repórter Yolanda Mendes, que está nas ruas da cidade. Yolanda, bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos, ouvintes da Rádio Rio Mar. Nós iniciamos esta sexta-feira. Vamos restabelecer novamente a ligação, Ítalo, porque está bem ruim, então a gente retorna daqui a pouquinho. Tá, ok. Então daqui a pouquinho a Yolanda traz as informações pra gente da capital aqui do Amazonas. E Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas quer multa de R$25 mil para candidatos Eduardo Braga e Marcelo Ramos por atos de campanha em evento religioso, Carlos. A Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas representou contra Eduardo Braga e Marcelo Ramos, candidatos a governador e vice pela coligação União pelo Amazonas, e contra o líder evangélico René Terra Nova, por propaganda eleitoral antecipada. A Procuradoria alega que Eduardo Braga e Marcelo Ramos promoveram atos de campanha acompanhados do pastor durante evento religioso em 17 de junho, antes do início do período autorizado pela legislação eleitoral. Os candidatos participaram do 19º Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12, uma das maiores celebrações da comunidade evangélica no norte do Brasil. Na ocasião, o líder religioso fez elogios e referências aos candidatos e ofereceu bênçãos às candidaturas, ressaltando que eles seriam a melhor alternativa para a recuperação econômica do Estado. De acordo com a Procuradoria Eleitoral, Eduardo Braga e Marcelo Ramos se pronunciaram durante o evento, iniciando aquele momento com o início da caminhada, anunciando como início da caminhada e a importância de iniciar com a proteção de Deus. Para a Procuradoria, o comparecimento de Eduardo Braga e Marcelo Ramos ao evento religioso 3 dias antes do início do período permitido para propaganda eleitoral teve o intuito de promover a candidatura deles. Ainda de acordo com a Procuradoria, a participação dos dois não se deu de forma discreta ou como exercício da fé por parte dos candidatos, mas sim como intenção de exposição massiva em um palco perante milhares de pessoas. Na representação apresentada à Justiça Eleitoral, a Procuradoria quer a condenação dos candidatos e do líder evangélico ao pagamento de multa no valor de R$25 mil dado ao alcance da propaganda. Além da multa por propaganda antecipada, pode ser aplicada a pena por propaganda eleitoral em bem de uso comum, como condenação ao pagamento de multa de R$8 mil. Agora sim nós vamos conversar novamente com Yolanda. Yolanda, bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos. Agora sim, nesta sexta-feira nós já estamos nas ruas de Manaus. Trânsito bem tranquilo no início desta manhã. Nós passamos pela Djalma Batista, Torquato Tapajós. Nesse momento aqui na Avenida Noel Núteus. Ontem à noite nós tivemos um grave acidente na Avenida Brasil envolvendo um caminhão e um carro. Infelizmente esse carro acabou caindo dentro do igarapé, teve alguns feridos, inclusive uma das vítimas foi uma criança. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, mas quando chegou, os populares já tinham retirado essa família que estava dentro do carro e o SAMU já tinha feito os primeiros atendimentos às pessoas que estavam dentro desse veículo e já tinham sido encaminhados
ao hospital e pronto-socorro. O trânsito ficou bem complicado ali na Avenida Brasil ontem à noite, por volta das 9 horas da noite. Mas vamos falar também sobre as forças de segurança. Uma notícia boa: o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Amazonas até o dia 31 de dezembro de 2017. As equipes estão em Manaus desde janeiro deste ano, após a morte de 60 presos durante as rebeliões, tanto no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, como também na unidade prisional do Puraquequara. Essas rebeliões, esse massacre que aconteceu no dia 1º de janeiro, e foi preciso pedir o reforço das Forças Nacionais de Segurança para atuarem nessas áreas desses presídios, desses 2 presídios. Inclusive, no dia que a Força de Segurança chegou aqui a Manaus, nós acompanhamos a chegada da Força de Segurança, que era bastante esperada, até mesmo para controlar toda essa situação. E de acordo com a portaria, a corporação vai desempenhar ações de policiamento ostensivo e de radiopatrulhamento nos perímetros externos. Então, vale ressaltar que a Força de Segurança não atua dentro da cadeia, mas sim fora, nesse perímetro externo do sistema penitenciário aqui da capital. Em Manaus, a Força Nacional de Segurança Pública ajudou nas revistas realizadas nos presídios. Muitos desses trabalhos também foram feitos, estão sendo feitos ainda com o Exército Brasileiro, policiais e policiais militares também aqui do Amazonas. Então essas forças nacionais chegaram no dia, logo depois desse massacre, que aconteceu no dia 1º de janeiro, e que deixou mais de 60 presos mortos durante essas rebeliões. Então elas devem continuar até o dia 31 de dezembro de 2017. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Yolanda. E o UEA apura caso envolvendo alunos que marcaram de agredir comunistas e pessoas LGBT. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, abriu uma sindicância para apurar um caso de combinação de agressão citada por alunos da universidade em um grupo de WhatsApp. O caso foi exposto nas redes sociais na quarta-feira e o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, solicitou os prints das imagens para investigação. Ele afirma que o nome da universidade não pode e não será usado sob qualquer hipótese para discriminação e preconceito. No grupo intitulado J.Conservadora UEA/ESA, alunos combinam agressão a grupos comunistas e da comunidade LGBT na rua. O reitor solicitou que os prints da conversa fossem enviados para o gabinete para as providências necessárias, que incluem a Procuradoria Jurídica e convocação de sindicância para ouvir todos os envolvidos, com amplo direito à defesa. O reitor destacou que as atitudes não condizem com a conduta da universidade, que não é possível deixar prosperar atitudes antissociais sem imediata correção, de modo que a comunidade saiba que não há espaço ou permissão para preconceito e abuso. Além de que o nome da ESA, UEA, não pode e não será usado sob qualquer hipótese para discriminação e preconceito, segundo o reitor da universidade. 5h39. As 3 varas do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus marcaram para este segundo semestre a realização de 187 sessões de julgamento. Um dos destaques do próximo mês será o júri, que tem entre os réus João Pinto Carioca, o João Branco, acusado de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso Filho. Adiado no final do mês de junho, o julgamento está marcado para o dia 25 de agosto. Na próxima terça-feira, do dia 1º de agosto, a segunda vara do Tribunal do Júri inicia a programação de julgamento com um processo que envolve o coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Felipe Arce Rio Branco. A ação criminal é de 2008. Com 81 processos pautados para o semestre, a primeira vara do Tribunal do Júri encerrará os julgamentos no dia 15 de dezembro, levando a júri 3 réus: Gelson Lima Carnaúba, Marcos Paulo da Cruz, o Marquinhos Matador, e Francisco Álvaro Pereira, acusados da morte de Jefferson Oliveira de Almeida,
crime que ocorreu em 2010. 5h40 e mudando de assunto, vigilantes cruzam os braços à espera do pagamento salarial que está atrasado há 2 meses. As informações com Samara Souza. Os vigilantes que trabalham na Arena da Amazônia, na Vila Olímpica de Manaus e nos estádios Carlos Amite e na Colina pararam as atividades nesta quinta-feira em protesto pelos salários atrasados. A categoria alega atrasos consecutivos no pagamento do ordenado. De acordo com o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Manaus, Valderli Bernardo, além dos salários atrasados, os trabalhadores também estão com o ticket de alimentação em atraso. Infelizmente, hoje os trabalhadores que são alocados nos postos de serviço da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, a SEGEL, que incluem todos esses postos de serviço, estão há 2 meses sem receber o salário e 30 dias sem poder se alimentar no posto de serviço porque não recebem um ticket de alimentação, que é devido para cada dia de trabalho. E por conta disso, os trabalhadores, juntamente com a direção do sindicato, resolveram paralisar as atividades. Os vigilantes são da empresa Visan, que presta serviço à SEGEL, Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. O sindicato informou que 50% desses vigilantes que trabalham nos estádios da capital e mais a Vila Olímpica cruzaram os braços. Segundo Valderli Bernardo, os vigilantes só devem voltar ao trabalho após o pagamento dos salários. O sindicalista disse ainda que já falou com o representante da SEGEL e recebeu a garantia de receber os atrasados. Já falamos com o Fabrício, ele disse que vai tentar agilizar o pagamento. Disse que já está apto o pagamento, mas está apto não quer dizer que o pagamento foi realizado na conta da empresa. Se ele realizar o pagamento hoje para a empresa, no mais tardar na segunda-feira o pagamento vai estar sendo disponibilizado para a conta dos vigilantes. É quando os vigilantes voltarão a trabalhar, porque a nossa decisão é que só volta a trabalhar depois que receber. A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer informou que está dependendo da empresa Visan regularizar a documentação junto à Cefaz para que os recursos sejam liberados para o pagamento dos salários dos trabalhadores. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. E atenção, usuários do transporte público. As linhas de ônibus 002, mais conhecida como Interbairro 2, e 032, Comunidade Vitória Régia T3, vão ter os itinerários alterados a partir deste sábado. As mudanças foram definidas pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, com o objetivo de melhorar a eficiência da operação das linhas. No caso da linha 032, a alteração foi definida após reivindicações de moradores da comunidade Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Os representantes do bairro seguiram uma rota considerada viável pelos técnicos da SMTU. Os ônibus vão cumprir o itinerário normal até a Avenida Mulateiro, no bairro Santa Etelvina, e a partir daí vão passar, na verdade, pelas ruas Genipapo, Guaraná, Palmeiras, retornando à Avenida Mulateiro para cumprir a rota até o Terminal 3, no bairro Cidade Nova. Já a mudança na 002, linha circular que atende diversos bairros de Manaus, será em relação ao terminal da Constantino Nery, o T1 e o Centro. A intenção é otimizar o tempo de viagem, proporcionando mais agilidade ao itinerário da linha. Os ônibus seguirão o trajeto normal até a Avenida Álvaro Maia e passarão a atender as ruas Comendador Clementino, Japurá, Major Gabriel, Avenida Tarumã, e a partir daí cumprem o itinerário normalmente, sem fazer integração do T1 e passar pelo centro. E uma das entradas dos canoeiros que vendem peixe fresco e outros produtos na orla da Manaus Moderna, a Boca da Onça, recebeu ontem equipes de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a CEMUSP. O trabalho consistiu em puxar o lixo de dentro da água e retirar outros resíduos da orla, evitando que sejam levados pelo fluxo do rio. O subsecretário operacional da CEMUSP, José Rebouças, explicou que na região da Manaus Moderna, as equipes percorrem toda a orla com o serviço de puxação do lixo de dentro da água. A atenção especial foi para a Boca da Onça, que é por onde entram muitos comerciantes com as canoas cheias de frutas, legumes e também peixes. A limpeza contou com equipes de varrição, igarapés, botes de apoio e balsa de remoção. A Boca da Onça fica entre a Feira da Manaus Moderna e o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, no centro.
tendo outras feiras livres em seu entorno. Essa região gerou mais de 3.000 toneladas de resíduos no primeiro semestre desse ano. E o Amazonas é um estado que desde 2001 até dezembro de 2016 tem notificados 15 mil casos de hepatites virais. Os tipos B, C e D são os mais comuns por ter maior facilidade de contaminação. Por este motivo, a campanha de prevenção às hepatites é realizada em Manaus e nos outros 61 municípios do Amazonas e tem como objetivo intensificar a participação da população a aderirem aos testes rápidos. Hoje, Dia Mundial de Combate às Hepatites, a população pode ter acesso aos 600 testes para hepatites B e 600 para hepatite C durante a ação de encerramento da campanha na Fundação de Medicina Tropical de 8 horas ao meio-dia. A responsável técnica da Coordenação Estadual de AIDS e Hepatites Virais, Josana Figueiredo, ainda não consegue estimar a quantidade de pessoas que fizeram o teste rápido, mas tanto o interior quanto a capital realizaram cerca de 800 testes diariamente. Ontem nós fizemos no Adriano Jorge, nós fizemos quase 800 testes, né? Ontem lá. E o próprio interior tem feito bastante testes. As pessoas têm tido uma adesão muito grande. Apesar do encerramento da campanha, os testes rápidos continuam sendo oferecidos para toda a população nas unidades básicas de saúde. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E contrato milionário de transporte escolar em Iranduba é suspenso pelo Tribunal de Contas do Amazonas. O despacho de dispensa de licitação para a contratação de empresa especializada no fornecimento de transporte escolar no município foi suspenso pelo conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado, Arimoutinho Júnior. O documento assinado pelo prefeito de Iranduba, Francisco Gomes da Silva, que envolve um montante de 7 milhões, estava com irregularidades. O prefeito foi notificado do despacho nessa quinta-feira. A Câmara Municipal de Iranduba também já foi comunicada oficialmente da decisão. No despacho, o conselheiro Arimoutinho Júnior entendeu que a dispensa de licitação revelou indícios de fraude no processo licitatório, além da violação aos princípios de legalidade, competitividade e ampla concorrência, sem falar do risco de lesão aos cofres públicos. O prefeito de Iranduba tem um prazo de 15 dias para responder ao Tribunal de Contas do Estado. Caso não suspenda os efeitos do despacho, como determinado, ele poderá ser multado no julgamento da prestação de contas. O relator das contas de Iranduba é o conselheiro Érico Desterro, que deve acompanhar o desenrolar da medida cautelar. 5h48. Nesta sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, o Procon Amazonas vai realizar uma ação de fiscalização nas áreas onde estão localizados os balcões de atendimento ao consumidor e de check-in no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A secretária executiva do Estado do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, informou que a ação integra uma mobilização nacional nos principais aeroportos do país. Essa ação é realizada em favor dos direitos dos passageiros, consumidores, em especial em relação ao pagamento de taxas por malas despachadas. Roseli Fernandes explicou que a participação do Procon Amazonas pretende verificar a disponibilidade de informações específicas, claras e objetivas em relação às novas regras da Resolução 400. Que tem aí a cobrança de bagagem despachada nos voos nacionais e internacionais. A titular do Procon Amazonas disse que não há por parte dos fornecedores a disponibilidade de informação adequada sobre os valores cobrados para despacho de bagagens. Além do fato da cobrança não ter proporcionado também, até agora, a redução dos preços das passagens como era esperado. E preço da gasolina deve chegar a R$5 nos postos do interior do Amazonas, diz sindicato. As informações na reportagem de Bruno Elander. Depois da cassação da liminar que suspendia o aumento do imposto PIS/COFINS sobre combustíveis, o preço do litro da gasolina deve ultrapassar os R$4,30 em Manaus e alcançar os R$5 no interior do Amazonas. A projeção foi feita pelo vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Manaus, Geraldo Dantas, no jornal Rio Mar e Notícias, primeira edição,
nesta quinta-feira. 4,30, 4,35, o diesel também sobe bem e o etanol também. Isso tudo é o repasse do imposto que o governo impôs, porque o nosso irmão no interior, ele sofre por conta da distância, das dificuldades. Lá ele sempre é penalizado, poderá chegar até R$5 em algumas localidades. Segundo o representante dos postos de combustíveis, o preço é maior no interior por conta do frete, que é embutido no preço final e chega à bomba e ao bolso do cidadão. Geraldo Dantas disse que a única saída para o consumidor agora é buscar promoções e rever o itinerário diário. Ele tem que fazer sua rota de viagem e aguardar uma oportunidade. Não sei quando, mas poderá ocorrer. O aumento da tributação representa, segundo o governo federal, uma alta de 41 centavos por litro de gasolina e de 21 centavos por litro de diesel. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E a organização das finanças pessoais será tema de palestra gratuita que a professora Maria da Glória Vitório Guimarães vai ministrar. O evento vai ser realizado no dia 3 de agosto, das 2 às 5 horas da tarde, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, ESP. A atividade é aberta ao público em geral. As inscrições já podem ser realizadas pelo portal esp.manaus.am.gov.br, no campo capacitação. No encontro serão abordadas as principais causas dos problemas financeiros, expondo uma ideia inicial de redução financeira, as formas de economizar, apresentando uma planilha para cada participante preencha também com suas receitas e despesas, identificando onde existe gasto para cortar. 5 horas e 52 minutos, 5 ligações clandestinas foram desligadas por funcionários da Eletrobras Distribuição Amazonas Energia nas avenidas 7 de Setembro e Castelo Branco, na zona sul de Manaus. Os locais identificados ficam próximos da sede da empresa e foram flagrados durante uma fiscalização. As ligações não possuem qualquer tipo de medição e estavam conectadas diretamente à rede de baixa tensão, que passa no local oferecendo riscos como incêndios e curtos-circuitos. Segundo a empresa, a equipe descontou as emendas proibidas e suspendeu o fornecimento de energia. O prejuízo estimado é de R$21 mil. O furto de energia, de acordo com a concessionária, apesar de crime, é uma prática recorrente em Manaus. No entanto, pode oferecer riscos, causando sérios acidentes, como no caso que destruiu a comunidade Arthur Bernardes em 2012. A empresa pede que a população colabore com denúncias que reduzam a incidência deste tipo de ligação irregular na cidade. Eu faço uma observação, meu amigo Ítalo, que a Amazonas Energia tem essa prática de ir ao encontro, né, para combater o furto de energia e essa questão dos prejuízos, mas também a mesma atenção deveria ser dada ao consumidor quando existem esses desligamentos decorrentes aí durante a semana. Eu sei que existe o aviso de interrupção de energia no site da concessionária, mas muitos comerciantes, moradores, trabalhadores acabam tendo prejuízos e tem uma dificuldade enorme para reaver seus eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Existe sempre os dois lados, né, Carlos? Tanto o lado de quem é prejudicado, como comerciantes que perdem alguns dos seus produtos, como também essas ligações clandestinas que a gente sabe que ocorrem aqui na cidade de Manaus, os chamados gatos, que acabou ocasionando esse grande incêndio, inclusive que a gente noticiou aqui no jornal Primeira Hora, que causou grandes estragos. Inclusive algumas pessoas se mobilizaram para fazer doações às famílias que perderam as casas e os seus pertences na comunidade. 5 horas. Jornal Primeira Hora. 5 horas e 55 minutos. O município de Manaus deu início nesta quinta-feira às primeiras ações do projeto Manaus 2030. O objetivo é pensar na cidade do futuro. Durante o workshop direcionado ao secretariado e demais servidores, o prefeito Arthur Virgílio reforçou a importância da racionalização dos recursos municipais. Segundo o Arthur, o planejamento vai ajudar no futuro da cidade.
Nós primamos por reconhecer as coisas boas e procurar acrescentar a elas as coisas melhores ainda. Mas faltava um quezinho, faltava algo a mais. Era o planejamento estratégico. Manaus ingressa com esse workshop de planejamento estratégico, 2018 a 2030, 12 anos, portanto, Manaus ingressa na elite das cidades que pensam o seu futuro. Isso vai significar melhor adequação do orçamento e das finanças às necessidades da população, vai significar nós nos alçarmos à condição de previsibilidade que ajuda muito em momentos de crise e nos faz deslanchar mais ainda em momentos de não crise. Manaus dá um passo muito seguro para fazer o que outras cidades já fizeram e que Curitiba encabeça essa lista. Curitiba se planeja para 30, 40 anos. Nós vamos chegar lá, começando com esse planejamento de 12 anos. Manaus hoje praticamente assina a sua carteira de maioridade. O primeiro workshop Manaus 2030 é resultado do Plano Estratégico da Gestão Municipal, que foi instituído com o Decreto 3.712 de 2017, que pensará Manaus com um olhar orçamentário nos próximos 12 anos. E o 7º Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação começou ontem e segue com a programação nesta sexta-feira. O objetivo é buscar soluções aos problemas educacionais e promover a educação como instrumento de redução nas desigualdades sociais. Na ocasião, foram discutidos os novos desafios e as diretrizes para a educação nos municípios. A subsecretária municipal de Educação, Euseni Trajano, falou que o próximo passo é dar direcionamento para as propostas. É um momento que a gente vai fazer as discussões e começar, de fato, a nos organizar para implantar a base, para organizar as nossas propostas pedagógicas e curriculares e dar o direcionamento necessário às nossas secretarias na parte pedagógica. Segundo a coordenadora e presidente do Conselho, Maria das Graças Alves, o Conselho Municipal de Educação é um órgão de controle social e que faz a medição entre o poder público e a sociedade civil. Nós temos conselheiros de várias representações, tanto do poder público quanto da sociedade civil. São 9 conselheiros. E lá se discute as políticas públicas da educação para o município. Depois que for aprovada, cada sistema vai preparar o seu currículo. E esse currículo, depois, ele vai para o Conselho Municipal para ser aprovado. Então, essa é a função do Conselho. O conselheiro do município de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Maia, afirmou que pretende levar o conhecimento sobre educação para o município. Isso é muito importante, porque nós temos nesse momento, nós estamos aprendendo, estamos socializando com outros conselheiros aqui do estado, que servirá para anunciar como melhoria da educação, né? Os nossos alunos, da nossa educação no município de São Gabriel da Cachoeira. O encontro tem como tema este ano a Base Nacional Comum Curricular como diretriz para a implementação das políticas educacionais nos municípios. A meta é incentivar e orientar a criação e a organização de novos conselhos municipais de educação. Jornal Primeira Hora. 5h59. Nesta quinta-feira, o diretor-geral do TRE Amazonas, Messias Andrade, esteve reunido com representantes das Forças Armadas e da Polícia Militar. O objetivo é o alinhamento de estratégias para que todos, na verdade, locais de votação estejam devidamente protegidos, com efetivos de cada tropa às vésperas e também no dia do pleito. Dentre outros assuntos, ficou definida a distribuição do quantitativo a ser empregado em cada zona eleitoral. A Aeronáutica, que pela primeira vez atuará na segurança do pleito, vai disponibilizar seus homens para cobrir o município de Manacapuru. Lá vai ficar responsável por 26 locais de votação na área urbana e por 29 na zona rural, sendo 21 deles acessíveis apenas por embarcação. A zona eleitoral de Itacoatiara estará coberta por efetivos da Marinha e da Polícia Militar. Nessa logística, o Exército aparece somando esforços para garantir a segurança em mais 27 municípios em todo o estado do Amazonas. Polícia. 6h04. Está de volta o seu Jornal Primeira Hora e já vamos conversar com Yolanda Mendes, trazendo informações de polícia. Yolanda. Ítalo, voltamos a falar novamente sobre a área policial. Ontem um adolescente foi apreendido com uma arma de fogo dentro de uma escola. Trata-se da escola, o SET
Garcitilso do Lago e Silva, situado lá no Cidadão, no bairro Tarumã. Durante a revista nas instalações da escola, foi localizado uma arma e também uma trouxinha de substância próximo ao banheiro. Então, a diretora dessa instituição ligou para a polícia foi até o local e a diretora também informou que há histórico de indisciplina por parte de vários alunos dessa escola, além também de denúncias de envolvimento em alguns crimes. Então, os alunos, segundo essa diretora, vêm ameaçando outros alunos da saída da escola e também mostrando arma de fogo. Então, a polícia foi até o local, encontrou essa droga e também encontrou essa arma dentro dessa instituição, e a direção da escola foi chamada, né, para conversar, até mesmo para a polícia orientar o que se deve fazer nesses casos. Os responsáveis pelos alunos, né, tem um papel principal aí na educação dos alunos, também foram chamados à escola, foram orientados sobre os procedimentos legais que seriam adotados em relação à arma e também à droga que foi encontrada. E a diretora, inclusive, fez um documento encaminhando à 20ª SICOM, informando os horários onde acontecem essas brigas e também pedindo o reforço da polícia e as palestras educativas do PROERJ. Então, bem complicado essa situação nessa escola que fica lá no bairro Tarumã, no Cidadão, até porque a diretora já não sabe o que fazer por conta dessas brigas, dessas ameaças que estariam acontecendo, brigas entre alunos também, e ali o tráfico de drogas. Então, ela pediu o apoio da Polícia Militar e também dessa equipe do PROERJ, que tem um trabalho bem bacana, bem interessante, que é levar todos os assuntos relacionados a como você não se envolver com o tráfico de drogas, a como os alunos devem ficar longe dessa situação, principalmente aqueles alunos, 12 anos, 10 anos, 14 anos, também os adolescentes. Então, agora o PROERJ deve ser levado para essa escola para começar um trabalho junto com esses alunos, também com os professores que lecionam nessa instituição. E ontem também uma comoção muito grande nas redes sociais, porque foi apreendido o adolescente de 15 anos. Ele tinha apenas 15 anos, muitas pessoas, nem os policiais, a polícia acreditou que esse adolescente tinha 15 anos. Ele teve as imagens divulgadas nas redes sociais depois que ele entrou em uma sorveteria lá na rua Adalberto Vale, na Betânia, acabou roubando a renda dessa sorveteria e acabou estuprando a moça que trabalhava nessa sorveteria. Muitas pessoas compartilharam essa imagem, até porque a polícia reforçou bastante a imagem desse adolescente, e ontem a família viu o que estava acontecendo através de uma página do Facebook, que é do capitão Alberto Neto, né? Ele pedia aí o apoio da população para conseguir chegar até esse homem, e um dos familiares desse rapaz ligou para o capitão e ele foi até o local. O rapaz foi reconhecido por meio do vídeo, né? Depois da denúncia feita no 7º DIP, e quando ele chegou até o local, a residência, os familiares informaram que esse rapaz ele não estava, né, ele não estava mais nessa residência, tinha saído, mas o irmão do rapaz acabou pegando o contato da polícia e depois esse rapaz se entregou à polícia e foi levado ao 7º Distrito Integrado de Polícia e foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, porque ele possui apenas 15 anos de idade. Infelizmente, né, uma criança, praticamente 15 anos de idade, acabou fazendo tudo aquilo, causando uma comoção muito grande, até por conta da situação que ele deixou essa moça até presa dentro do banheiro nessa sorveteria, e ele foi encaminhado ao DEAI. Vamos falar também sobre a noite e madrugada no Instituto Médico Legal. Deu entrada a vítima de arma de fogo, o Elivan de Lima Queiroz,
de 30 anos. Esse homicídio aconteceu, na verdade, ele foi vítima de arma branca lá no Rio Marmelo, no município de Manicoré. Deu entrada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo com um tiro na perna. Isso aconteceu lá no bairro Nova Floresta. O Herbert Oliveira, de 24 anos. Agora, preste atenção nessa história que a gente vai contar agora. Ontem, o seu Francinei da Silva Oliveira, de 45 anos, pegou um ônibus alternativo, amarelinho, aqui na Zona Leste, e quando ele chegou ali na rotatória, na Bola do Produtor, como é conhecida, ali tem a Feira do Produtor, um homem e 2 mulheres entraram nesse alternativo da linha 186 e anunciaram o assalto. Essas 2 mulheres e esse homem anunciaram assalto, disseram para ninguém se mexer, ficar todo mundo comportado, que era um assalto. Eles pediram a bolsa desse senhor, mas esse senhor tinha recebido ontem. Então ele estava com toda a renda, todo o trabalho dele daquele mês dentro dessa bolsa, tinha que pagar muitas contas, né? Tem uma família para sustentar e ele não quis entregar a bolsa. Sabe o que o homem fez? Acabou atirando na perna desse senhor de 45 anos. Depois que esse tiro, ele acabou atirando na perna desse senhor, na perna esquerda desse senhor, claro, todo mundo se assustou e esse trio acabou fugindo. Esse senhor ainda está no Platão Araújo, né? Ainda bem que ele só teve um ferimento na perna, passa bem, daqui a pouquinho ele deve já sair do Platão Araújo para ir para sua casa. Não teve aí a sua renda levada por esse trio, mas passou um momento de sufoco dentro desse ônibus amarelinho da linha 186. Isso aconteceu ontem à noite, por volta das 11 horas da noite. Ítalo e Carlos. E agora a gente vai para o Careiro Castanho conversar com Anderley Oliveira, que traz mais informações de polícia. Anderley, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio Mar FM. Vamos falar mais uma vez de uma tentativa de golpe sendo aplicada no interior. Já diversas cidades, diversos municípios foram alvo aqui de um cidadão conhecido como Darlison Silva, no meio das bandas de forró, é conhecido como Dadinho. Ele percorre as cidades oferecendo shows, se apresentando como empresário de bandas de forró, e esteve essa semana no município do Careiro tentando aplicar esse golpe, tentando fechar shows aqui no município, sendo que ele não é, né, de fato, empresário dessa banda. E ainda, a título de informação para os empresários do município, o alvo são os comerciantes, são pessoas com poder aquisitivo, onde ele percorre as cidades, né, levando aqui o nome de uma empresa, pedindo um copatrocínio, um adiantamento para divulgar aqui o seu evento, né? Então fica aqui o alerta para os empresários. Ele pede aqui de cada um o adiantamento de R$50, oferece aqui a divulgação do nome das empresas nesse possível evento. E o pior, né, ele acrescenta que esse evento será direcionado a famílias carentes. Então, as pessoas já estão de olho aqui no município, neste cidadão, e já percorreu outras cidades também, né? Então, a gente vê todo tipo de situação, de pessoas tentando, né, levar a melhor nas costas dos outros. Fico alerta à população do nosso município, a esse cidadão, e que estejam atentas, né? Qualquer pessoa chega apresentando qualquer produto, e não é bem assim, né? É bom checar as credenciais, checar se de fato ele está ali levando o nome dessa referida empresa mesmo, porque hoje é fácil, né? Nós temos os meios, temos a tecnologia. Fico alerta à nossa população. Anderley Oliveira, Rádio Rio Mar, jornalismo total. É impressionante, né, Anderley, como algumas pessoas conseguem, na lábia, conseguem apenas com seu... Era um talento que deveria ter para persuadir as pessoas, mas para ajudar, né? Ser usado para o bem é utilizado para fazer o mal, né? Usando a boa fé das pessoas, né, que acreditam no serviço desse cidadão que infelizmente está mentindo. A gente vê aqui casos em Manaus de pessoas que vendem terreno. Nós noticiamos
às vezes, de vez em quando aqui, gente que quer dar emprego, aí pede um adiantamento, primeiro salário de volta, né? Então são todos os tipos de argumentos, todos os tipos de artimanhas para tentar arrancar o dinheiro dos outros apenas com a lábia e sumir. Infelizmente, pessoas bem instruídas e outras também nem tanto instruídas acabam caindo nesses golpes e realmente devem ficar mais atentas a isso. E ao tentar proteger filho de tiros, pais são baleados na zona leste de Manaus. Pais de Joab Galvão Vieira, de 15 anos, morto a tiro após ter a casa invadida por criminosos na quarta-feira, seguem internados no hospital e pronto-socorro João Lúcio em Manaus. Eles foram baleados ao tentar proteger o filho de disparos. Segundo a polícia, um outro filho do casal de 22 anos seria o alvo da ação. A mãe dos jovens deve ficar tetraplégica, Carlos. O pai, José Raimundo Correia Vieira, de 58 anos, infelizmente foi atingido com um tiro na face. Ele está estável, respira em ar ambiente, lúcido e orientado, de acordo com a direção do hospital. O quadro mais delicado, como já dito, é o da mãe do adolescente Ângela Maria Galvão de Souza, de 52 anos. Ela levou um tiro na região do pescoço que atingiu a coluna cervical. A direção da unidade informou que o diagnóstico é de tetraplegia. Apesar disso, o quadro geral dela é estável. O crime ocorreu na quarta-feira no bairro Zumbi, zona leste de Manaus. Na ocasião, um grupo de homens invadiu a casa da família para executar o outro filho do casal de 22 anos, que conseguiu fugir pelos fundos da residência. O adolescente de 15 anos teria se assustado com a presença dos criminosos e tentado pular pela janela, mas foi baleado 4 vezes pelos bandidos. Os tiros atingiram Joab na região do peito e braço. De acordo com familiares, os pais foram atingidos ao tentar então socorrer o filho. O crime foi registrado no 25º DIP. Até a manhã de ontem, nenhum suspeito do crime havia sido identificado. Que tragédia, né? Os pais aí com 58 anos e ambos 58 e 52, e aí também acabaram aí num ato de defesa, num ato de puro amor, pura defesa do seu filho, acabaram também sendo baleados, perderam um filho, o outro está baleado também, o outro conseguiu fugir, na verdade que seria o alvo da ação, e aí infelizmente, né, essa questão do crime fazendo mais vítimas e fazendo desse modo, né, também até famílias inteiras sendo vítimas dos criminosos. E outro caso que chamou a atenção é do pescador que denuncia policiais por tortura com sacos plásticos e spray de pimenta no interior do Amazonas. Um pescador de 35 anos denunciou à Polícia Militar de Jutaí ter sido torturado por policiais militares na madrugada da última terça-feira em uma estrada do município a 751 quilômetros de Manaus. Segundo a vítima, 2 policiais fardados e 2 homens encapuzados chegaram à casa dele em uma viatura e alegaram uma denúncia de tráfico. O pescador, que preferiu não ser identificado, contou que o grupo chegou à casa dele por volta de 1h da manhã de terça. Os policiais disseram que o homem devia acompanhá-los para checar uma denúncia de tráfico de drogas. De acordo com a vítima, ele foi jogado dentro da viatura e algemado. Em seguida, foi levado para uma área do ramal, onde há um conjunto residencial em construção. Segundo a denúncia registrada no quartel da PM do município, os policiais exigiram 10 quilos de drogas e também 100 mil reais para liberá-lo. No entanto, após o pescador negar ter dinheiro ou drogas, ele foi agredido por cacetetes, sacos plásticos e spray de pimenta. O homem disse ainda que os policiais ameaçaram matar a esposa e filhos do casal caso fossem denunciados. Mesmo com a ameaça, o pescador foi até o quartel da PM de Jutaí e denunciou o caso. Ele conta que o comandante negou ter dado ordens aos subordinados para checarem drogas na casa e que a conduta adotada pelos militares era errada. Após a assinatura de boletim de ocorrência, o pescador fez exame de corpo de delito. A Polícia Militar informou que não tinha conhecimento do caso e que estava apurando junto ao Comando de Policiamento do Interior.
Jornalismo com credibilidade. Agora são 6h20 e a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, convoca 56 professores aprovados em processo seletivo simplificado para entrega de documentos. Os docentes convocados atuarão nas áreas de educação especial, biologia, língua portuguesa, matemática, entre outras. A relação com os nomes dos profissionais convocados e a respectiva ordem de classificação podem ser acessadas no site da SEDUC, o www.educação.am.gov.br, www.educação.am.gov.br. Os professores convocados deverão comparecer na sede da instituição nesta sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. O atendimento lotacional respeitará a ordem classificatória dos candidatos no processo seletivo. E ao comparecer à sede da secretaria no bairro Japim 2, os candidatos relacionados deverão se dirigir à gerência de promoção e valorização do servidor para receber o referido atendimento. São 6h20, escoteiros do Amazonas realizam nesse sábado uma ação social de saúde para a comunidade na Zona Leste. Os atendimentos acontecem na Casa Mamãe Margarida. As informações na reportagem de Yolanda Mendes. No próximo sábado, adultos, jovens e crianças do movimento escoteiro vão realizar uma grande ação social de saúde para os moradores do bairro São José Operário, na Zona Leste. A ação é promovida e coordenada pelo grupo escoteiro Murilo Braga. O evento tem início às 8 horas da manhã e deve se estender até o meio-dia. A previsão é que mais de 5.000 pessoas sejam atendidas pelas equipes de saúde. O palco dessa grande ação será a sede da Casa Mamãe Margarida, instituição que atende meninas entre 6 e 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco social. Serão oferecidos vários serviços de saúde em diversas áreas, como explicou o coordenador da ação, Francisco Charles. O nome da ação se chama Primeiro ESCOM, é escoteiro, saúde e comunidade. O objetivo dessa ação é levar saúde à comunidade do São José Operário, viabilizando consultas como clínico geral, pediatra, ginecologistas, preventivo, teste rápido de HIV, sífilis, vai ter palestras sobre IST, AIDS, né? Palestras sobre saúde bucal, aplicação de flúor e distribuição de alguns kits, 200 kits de saúde bucal, como creme dental, enxaguante bucal, escova. Essa ação visa levar uma qualidade de vida melhor para aqueles moradores do bairro de São José Operário em torno da Casa Mamãe Margarida. Serão 210 consultas médicas, dentre elas 90 consultas pediátricas, 90 consultas com clínico geral e 30 consultas com ginecologista. A ação é feita em parceria com outros adultos do movimento escoteiro. O grupo funciona todo sábado na Casa Mamãe Margarida, na Avenida Penetração, no bairro São José Operário. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 6h23, já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Rio Mar, Samara Souza. Logo mais, ela e Gesseline Salles apresentam o Rio Mar e Notícias e o que tem de destaque nesta sexta-feira. Bom dia, Samara. Bom dia, Samara. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. Bom dia também ao Rafael, que está na mesa de áudio. Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação pela 103,5 Rádio Rio Mar FM. Teremos também matéria completa, vamos conferir e fazemos questão de mostrar também para o nosso público das 7 às 9 da manhã essa matéria que, em meio à crise econômica e campanha eleitoral, o governo do estado usa R$600 mil do cidadão para bancar evento religioso. Vamos conferir matéria completa de Bruno Elander logo mais no Rio Mar e Notícias, primeira edição. Vamos conferir também que a Eletrobras Distribuição Amazonas continua a fazer fiscalização, combatendo a prática do furto de energia. E quanto mais se fiscaliza, mais se encontra pessoas, empresas, residências furtando energia e encarecendo cada vez mais a energia no nosso estado. Dessa vez, a Eletrobras Amazonas Energia descobriu furto de energia na Avenida 7 de Setembro com Castelo Branco, lá já pertinho do bairro da Cachoeirinha. A gente vai conferir também essa informação no Rio Mar e Notícias. Vamos saber também
que hoje é o Dia Mundial de Combate às Hepatites e tem testes rápidos para as hepatites B e C que serão oferecidos para a população. A gente vai conferir matéria completa da Vitória Lima também no Rio Mar e Notícias. E hoje, a última sexta-feira do mês, temos o quadro De Frente com Elas. E o nosso convidado especial é o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. Imperdível. Vamos saber um pouco mais sobre esse amazonense que comanda uma das secretarias mais conturbadas do governo do estado, que é a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A gente vai ficar conhecendo um pouco mais do cidadão Sérgio Fontes, que é delegado da Polícia Federal e foi cedido ao governo do estado para comandar aí a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Tudo isso e muito mais você confere no Rio Mar e Notícias, primeira edição, a partir das 7 horas da manhã. Eu e Gessilene Salles vamos te manter bem informado até as 9, aqui na 103,5 Rádio Rio Mar FM. Bom dia. E hoje é sexta-feira e a programação deste final de semana do Parque Cidade da Criança promete animar os pequenos e os pais com show musical, pintura facial, atividades lúdicas, sessão de fotos, mostras de talento e também biblioteca ao ar livre com homenagem ao Ziraldo. São algumas das atividades. O Parque da Criança agora vai oferecer também programação para os pais, enquanto os filhos brincam e se divertem com atividades realizadas no local. Atualmente, o Parque da Criança recebe 2.000 pessoas durante o final de semana, com programação realizada de 2 da tarde às 8 da noite, tanto no sábado quanto no domingo. O parque está localizado na Avenida André Araújo, com a Rua Castro Alves, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul. A sexta etapa do Campeonato Amazonense de Moto Velocidade acontece neste domingo, dia 30, no Cartódromo da Vila Olímpica de Manaus, a partir das 5 da tarde. A entrada é franca. Um dos destaques do evento é o Carlos André Oliveira Alves, que transformou seu hobby por motos em profissão e atualmente é líder do estadual na categoria 125 cilindradas, com 3 vitórias e 2 segundos lugares. Apaixonado pelo esporte, Carlos, de 21 anos, tornou-se fã de moto ainda criança. Morador do bairro Alvorada, o piloto admirava amigos e familiares que andavam sob as 2 rodas, até que aos 11 anos, através de um convite de uma prima para assistir um evento de moto velocidade, começou a querer acelerar nas pistas. O Campeonato Amazonense de Moto Velocidade é composto por 10 etapas, sendo uma a cada mês. O grande campeão será conhecido na última prova, no mês de dezembro, e de quebra vai levar para casa uma moto 0 quilômetro. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora. Que teve a apresentação de Ítalo Bianco e Carlos Eduardo Pessoa. A operação de áudio foi de Rafael Silveira. Coordenação de jornalismo, Gessilene Salles.